Se você acha que o Brasil nunca teve um astro de artes marciais no cinema, é melhor você rever seus conceitos. Tudo bem, ele não tinha a marra de um Chuck Norris ou o gingado de um Van Damme, mas pelo menos ele era tricampeão mundial de kickboxer. Estou falando de Paulo Zorello, protagonista dessa pérola chamada Gaiola da Morte, um filme brasileiríssimo de porradaria, perdido no meio das pérolas do nosso cinema. Esse é o 5º episódio do Bizarro Cinema BR, aqui na Privada Cult. Dirigido por Valdir Kopesky e produzido por ninguém menos que Fauzi Mansur, sim, aquele mesmo do filme do Fauno Flautista que eu falei no outro episódio, aqui temos um exemplar raro de tentativa nacional de surfar na onda de filmes de luta que entupiam as prateleiras das locadoras de VHS e faziam a alegria dos adolescentes nas noites da Band e sua famigerada sessão Kickboxer. Mas enquanto os gringos tinham roteiros com explosões, vilões russos e armas nucleares, a gente tinha bambu, corrente elétrica e toda a malemolência brasileira, o que, convenhamos, é muito mais divertido. Apesar de ser uma produção tardia da Boca do Lixo, lançada em 1992, o filme não apresenta aquela sacanagem bem típica dessas produções, mas aposta na porradaria franca, torturas sangrentas e diálogos canastrões. O elenco mistura nomes conhecidos como Custódio Gomes, Enio Gonçalves, Alan Fontaine e Dalileia Ayala, com um monte de lutadores de artes marciais famosos da época como o Mestre Maurício, Max Pagano, Nicanor Majado, Miguel Paulino e outros que provavelmente foram recrutados na porta de alguma academia em São Paulo. Além disso, traz no elenco Cláudia Bujanra, que tenta segurar a barra como uma policial justiceira. Mas quem brilha mesmo é Paulo Zorello, interpretando Paulo Zorello. Zorello era famoso na época por ter sido tricampeão mundial de kickboxer americano, o tal do Full Contact, e foi escalado para interpretar o nosso primeiro e único exemplar de filme de kickboxer aos moldes das tranqueiras gringas no estilo Irmãos Kickboxer ou Rei do Kickboxer de 1990. Além, é claro, das clássicas referências do Van Damme como Kickboxer ou o Grande Dragão Branco. A trama é tão absurda quanto divertida. Um grupo de empresários sequestra lutadores e os obriga a participar de combates mortais dentro de uma gaiola de bambu no meio do mato, onde filmam e vendem as fitas das lutas para o mercado negro. Algo como um reality show vagabundo de lutas mistas. E tudo começa com uma luta de abertura, que já dá o tom do que está por vir. Um lutador da casa que usa um boné de caveira e cachimbo, num estilo bem característico de vilões de jogos de luta, enfrenta um jovem lutador. Porém, o jovem acaba sendo derrotado e é morto em um bambu pontiagudo, numa espécie de fatality que deixaria o Liu Kang de boca aberta, sob as risadas sádicas do vilão. Fatality. Este é o tom do filme, um Mortal Kombat nacional filmado com uma pegada trash absurda e completamente divertida. Logo na cena seguinte conhecemos Lúcia, uma policial durona e irmã de Max, um dos lutadores desaparecidos. Ela procura ajuda com o restante da polícia, mas ouve do seu chefe que não darão sequência às investigações sobre o irmão, pois não houve pedido de resgate, então não é sequestro. Tranquilo. Sem apoio então, ela vai atrás de quem? De Paulo Zorello, é óbvio, para pedir ajuda, já que até o momento são desaparecidos 40 envolvidos com artes marciais. Zorello nega ajuda inicialmente, dizendo que acha que o irmão dela pode estar envolvido com alguma garota e não sequestrado, e volta para sua vida de treinos. Só que mais tarde, um dos seus assistentes de luta também desaparece, e aí é que o campeão começa a desconfiar que algo pode estar errado. Meu assistente saiu para uma luta treino em busca de patrocinador na mesma data em que você esteve aqui, há um mês. E não voltou mais e nem deu notícias. O modus operandi dos vilões é digno de esquema de pirâmide.
prometem patrocínio caso o lutador vença uma luta treino com um de seus capangas em um terreno a 100 km da cidade onde estão. Nada estranho, né? E aí o coitado vira prisioneiro numa fazenda com cercas elétricas falsas, bambus afiados e segurança tosca. Lá os lutadores são acorrentados, torturados com choques elétricos e obrigados a lutar até a morte com os brutamontes dos empresários sádicos. O grande destaque do filme, então, é a tal gaiola da morte, né? E que gaiola! Ela parece que foi feita de bambu podre, balança com o vento e parece que tá prestes a desabar se alguém espirra mais forte. Dá vontade de entrar no filme e derrubar tudo com o dedo. É claro que qualquer lutador ali poderia quebrá-la ou derrubá-la facilmente. Tem cenas que a gente vê a gaiola balançando simplesmente de alguém encostar nela. É absurdo. Mas vamos usar um pouquinho de imaginação em nossa boa e velha suspensão de descrença pra fingir que a gaiola é real, tá? Bom, voltando pra Lucy Zorello, ele só aceita ajudá-la quando descobre que seu assistente some. Mas principalmente, sua má motivação vem quando ele recebe a fita de vídeo com a morte desse seu amigo lutando na gaiola. Essa cena é impagável. O que Zorello tinha de bom lutador, ele não tinha de ator. Com o carisma de uma porta e atuando sempre com a mesma expressão, ele proporciona cenas totalmente canastronas. Mas o que está vendo? Isso não é cinema. Eles estão lutando pra valer. Parece mesmo uma morte real. Isso explica muitas coisas. Sim. A falta de reação que ele apresenta ao ver a morte do amigo é hilária. E é justamente aí que começa a jornada da dupla para desmantelarem sozinho um esquema internacional de sequestro, tráfico humano, tortura e morte de lutadores. Tudo muito crível, claro. Então eles deixam se levar pelo empresário para entrar na casa da fazenda e tentar descobrir onde todas as lutas ocorrem. É óbvio que esse empresário não é trouxa, né? E tenta dopá-los e matá-los por meio de envenenamento, gás no quarto, etc. Mas o nosso campeão e o Lucy são sagazes e escapam de quase todos os ataques silenciosos. Quase. No fim acabam sendo capturados e Zorello também é acorrentado. Mas ele é nosso herói e obviamente derrotará todos os malfeitores. Eu tenho que matar você. O que o filme tem de canastrice tem de lutas legais. É de fato um filme de luta, com porradaria a todo momento e não faz feio em relação aos filmes gringos do gênero. Ainda que algumas coreografias sejam bem tortas e risíveis, mas vamos ignorar isso aqui. Tanto Zorello quanto alguns outros lutadores trazem momentos bem divertidos no melhor estilo Mortal Kombat mesmo. Voadoras, chutes giratórios, muito soco e mortes brutais. É o clima de videogame do início dos anos 90 que domina tudo. O som muda toda vez que alguém apanha, efeitos sonoros impactantes, gritos abafados no microfone, socos que ecoam por todo o cenário e uma trilha macabra. O cenário também é bem legal, né? Apesar de tudo, com bambus pontiagudos e armadilhas pra todo lado. Tudo tem aquela aura que a gente adora e ainda com pitadas de gore. Alan Fontaine, que faz o empresário, além de ser o manda-chuva do esquema, proporciona a narração das lutas de modo hilário e sádico. É dele que algumas frases marcantes do filme são proferidas. Verdadeiras poesias macabras, uma espécie de Pedro Bial da Deep Web. A todo momento ele incentiva os lutadores a caírem na porrada até a morte, a lutarem pela vida, essas coisas. Acordem, meus queridos. Já é dia. Um dia de muito trabalho, de lutas e de emoções fortes. Vamos cultivar as artes marciais. Elas não são a guerra. São as nossas mentes fantásticas. Mas elas têm caminhos inexplorados que só nós podemos desvendar. Estamos fazendo isso aqui, agora. Mas são nossos ensaios e erros que evoluem para a perfeição. É com a guerra que se constrói a paz. Só o ódio leva e devolve o caminho do amor.
Além disso, os lutadores vilões também são um show à parte, todos extremamente malvados e caricatos, sempre dispostos a fazer crueldades ou a eletrocutar os lutadores. Eles lembram também personagens dos jogos de luta ou famosos beat'em up, como Street of Rage. Cada vilão tem o seu visual bem único, que faz tudo parecer um grande videogame filmado. Além dos nomes de guerra, cada um mais hilário que outro, como Wagner o Formidável, Sarnu, que é o chefão com um boné de caveira e cachimbo, o Grande João Montanha, o Infernal Gato, Edson Torpeda, etc. Hoje vamos ter uma luta memorável entre o Grande João Montanha e o Infernal Gato. Mas não é só dos vilões que o filme é feito, né? O nosso astro Zorello tem um visual bem destacado com mullets estilosos, bem anos 80 mesmo, bigodinho safado. Ele mais lembra uma versão atleta do Professor Girafales. Além disso, algumas cenas não têm a mínima razão de existirem, por isso mesmo são hilárias. Por exemplo, os guardas que tomam conta da fazenda simplesmente parecem dois NPCs andando eternamente de um lado pro outro sem parar. Ou então a dublagem, sempre presente nos filmes dessa época, é uma atração à parte. Em certo momento, um personagem claramente diz pra mulher que trabalha com o empresário a seguinte expressão: sua cadela. Dá pra reparar no movimento labial, só que a voz que a gente escuta gritar é vagabunda, num tom tão desproporcional que parece em outro filme, em outra cena. Veja. Vagabunda. Talvez o mais inacreditável seja, mesmo com todo esse caos, que Gaiola da Morte não é chato. Ao contrário, é um exemplar raro de cinema de artes marciais brasileiro, com pretensões de kickboxer e bem divertido em sua bagacerice. Tem sangue, tem tortura, tem chute, tem vilões de terno que parecem vilão de novela. Obviamente, no fim de tudo, Zorello consegue libertar os lutadores da gaiola e uma briga generalizada acontece. Cada um dos lutadores sequestrados batalha contra algum dos vilões em lutas bem legais num campo aberto. Sobra até pro final, com uma luta em um moedor de cana que dá o toque final estilo Fatality de Mortal Kombat pra obra. Além, óbvio, de sobrar pro nosso campeão Zorello derrotar o chefão final Sarnu, que obviamente ele derrota, e dentro da Gaiola da Morte. Como eu havia dito, o filme é o primeiro e único representante de filme de kickboxer do Brasil e um dos pouquíssimos sobre artes marciais. Justamente por isso que ele se destaca dentro de outras produções nacionais. Provavelmente ele deve ter se inspirado na questão da gaiola de bambu em outro clássico trash, né, O Rei do Kickboxer, de 1990, com Lauren Avedon e Billy Blanks. Bastante reprisado na sessão Kickboxer da Band. Bom, Gaiola da Morte durante anos só circulou na internet numa versão digitalizada de um VHS bem ruinzinha. Porém, recentemente, o Canal Brasil exibiu uma versão em HD, restaurada, remasterizada, onde é possível ver até os fiapos dos bambus e a lágrima que não escorre do rosto impassível do nosso herói. Tudo em Gaiola da Morte é trash e bem mal feito. As atuações, as lutas, os cenários. O roteiro então é mais furado que os lutadores depois de caírem nos espinhos de bambu. Uma verdadeira podreira, mas uma podreira tão honesta, tão anos 90, que é impossível não se divertir. É o tipo de produção brasileiríssima, da boca do lixo, onde bambu vira arma letal, lutador vira ator, filme de ação vira involuntariamente uma comédia. Gaiola da Morte é uma tranqueira necessária. E Paulo Zorello, com todo o seu carisma de ator de novela mexicana, é o nosso herói improvável. Até semana que vem, se você sobreviver a esse trauma.